Olá, tudo bem? Que alegria estar novamente com você em sua casa para o nosso programa Arena do Futuro. O programa de hoje está realmente muito especial, com um tema maravilhoso. E creio que mais uma vez Deus abençoará a sua casa e a sua vida espiritual também. Hoje nós vamos falar sobre os 3 santuários, um tema diferente de tudo que você já viu por aí. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu quero lembrá-lo que nós temos o site da Novo Tempo, é novotempo.com. Aí você coloca /Arena do Futuro, entra em nosso blog. O nosso blog, você vai encontrar ali vídeos, mensagens, algo que vai ajudá-lo espiritualmente. Além do nosso blog, nosso site, nós temos também um Twitter, @Arena do Futuro, onde você nos segue e recebe também mensagens inspiradoras. E nós temos um curso bíblico que você pode receber ao enviar um e-mail para a gente. Esse curso bíblico é um curso profético, 18 lições, onde a mensagem apocalíptica vai abençoar também a sua casa. É um DVD que nós enviaremos de graça para a sua casa, totalmente de graça. É só mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br. Esperamos então o seu e-mail, o seu telefonema, os seus contatos. Agora sim, estamos preparados para abrir a palavra de Deus e entrar no estudo de hoje. Deixa eu guardar aqui o meu DVD. E agora sim você pode pegar a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus, abrir o coração e deixar Cristo realizar grandes coisas no programa de hoje, em sua casa, em sua vida. Amém? Preparados? Bom, 3 santuários. Você já ouviu falar do santuário? Obviamente. Mas 3? Eu acho que não. Agora, para nós entendermos a questão dos 3 santuários, eu preciso chamar a sua atenção para um aspecto muito importante. No Velho Testamento, antes de Cristo, Moisés foi orientado por Deus para fazer um santuário. E Moisés fez o santuário terrestre. Veja o que diz a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo, está bem aqui, capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ouviu isso? Deus diz: me faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. Esse foi o pedido de Deus. Mas uma pergunta: como Moisés poderia fazer um santuário se ele não tinha conhecimento desse tipo de construção? Como alguém poderia fazer um santuário a pedido de Deus sem ter uma planta, uma instrução, sem ter uma orientação mais profunda? Então Deus tratou de resolver o problema. O verso 9, Êxodo 25, verso 9, diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Entendeu? Então o que aconteceu? Deus falou assim: me faça um santuário, e diz: vou lhe mostrar um modelo e vou também mostrar o modelo dos móveis, para que você faça exatamente conforme esse modelo. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, você descobre qual foi o santuário modelo que Deus mostrou a Moisés. Veja Hebreus capítulo 8, versículo 5. Diz: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, lá na montanha, Deus deu a Moisés uma visão e lhe mostrou um santuário modelo. E disse: Moisés, esse é o modelo. Faça o santuário terrestre exatamente como este modelo que eu estou apresentando a você. Agora eu paro e penso: que modelo é esse, hein? Como Deus mostrou um modelo para Moisés? Onde está esse santuário modelo? Onde está? Ok, nós vamos então agora ver onde está, ou onde estava e onde está esse modelo. Vamos para Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Confira comigo, 11, 19, livro do Apocalipse. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Olha que interessante. O santuário de Deus que se acha no céu. E o verso continua.
E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, Apocalipse 11:19 deixa claro que lá no céu existe um santuário. E Deus mostrou exatamente o santuário celestial para Moisés. E ele agora, inspirado nesse santuário, pegando como modelo, construiu um santuário terrestre. Ocorre que esse santuário terrestre era, na verdade, uma forma que Deus tinha para ensinar ao povo o plano da salvação. O santuário terrestre era como se fosse a cruz antes da cruz. Deu para entender? Ou seja, a mensagem da cruz era pregada ao povo de Israel, lá no deserto, através do ritual do santuário. E um dia, quando Jesus morreu na cruz, esse santuário terrestre acabou. Porque todo o ritual de matar cordeiros, de fazer sacrifício de animais, que era uma forma que Deus tinha para ensinar o plano da salvação, tudo isso chegou ao seu final quando Cristo morreu na cruz. Tá bem? Veja isso em Mateus capítulo 27. Evangelho de São Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, está escrito: E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Em outras palavras, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o santuário terrestre feito por Moisés acabou. O véu do santuário, o véu era uma cortina alta e grossa que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Na morte de Cristo, esse santuário acabou. O ritual do santuário chegou ao seu final, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, obviamente, não necessitamos mais matar cordeiros, tampouco fazer sacrifícios de animais, porque Cristo já fez o sacrifício uma vez para sempre. Então o santuário terrestre feito por Moisés, inspirado no santuário celestial, acabou, não existe mais. O que existe agora é o santuário celestial, onde está Jesus à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas eu quero mostrar a você no programa de hoje que, apesar do santuário terrestre ter acabado, e apesar do santuário celestial ainda estar em vigor e Jesus lá no céu intercedendo por nós, eu quero dizer que aqui na terra ainda existem 3 santuários. E com essa linguagem que eu estou usando, uma linguagem aplicativa do ponto de vista bíblico, você vai ver quantas bênçãos nós vamos receber ao entender que aqui nesse planeta ainda existem 3 santuários. Está preparado? 3 santuários. Desses 3, agora não estamos falando do santuário de Moisés, nem do santuário celestial. Agora vamos falar de 3 outros santuários. 3 santuários diferentes. E para entendermos isso, vamos logo ao ponto. Qual é o primeiro santuário desses 3? O primeiro santuário está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, ou melhor, capítulo 6, versículos 19 e 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, bem aqui, capítulo 6, versos 19 e 20, está escrito: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que curioso isso. Eu vou ler novamente o verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo, veja, o vosso corpo, é santuário do Espírito Santo? Ouviu isso? O corpo é santuário do Espírito Santo. Outras traduções dizem templo do Espírito Santo, que é a mesma coisa. A minha versão diz santuário do Espírito Santo. Então, dos 3 santuários, o primeiro é o nosso corpo. Já parou para pensar nisso? O seu corpo, irmão, o seu corpo, irmã, o nosso corpo é chamado na Bíblia de santuário de Deus. Que incrível isso! Se o nosso corpo é o santuário de Deus, significa que Deus quer habitar em nós.
como ele habitava no santuário no tempo de Moisés. Você observou? O verso 19 é muito claro, quando diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A Bíblia está dizendo que nós não somos de nós mesmos, e que o nosso corpo é o santuário de Deus. Que incrível isso! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas tem mais. Se esse é o primeiro santuário, qual é o segundo? O segundo santuário. O primeiro é o nosso corpo. O segundo santuário, sabe o que é? É a nossa casa, o nosso lar. Vamos para os Salmos. Salmo 126. Você vai ver agora o segundo santuário. O segundo santuário é a nossa casa, o lugar onde a gente habita, onde tem a nossa família. Salmo 126. Ou melhor, 127, Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu amigo, Deus quer edificar a sua casa. E quando a Bíblia fala que Deus quer edificar a sua casa, a Bíblia não está se referindo às paredes, ao prédio, não. Não é a parede em si, a casa física, mas Deus está se referindo à família, ao lar, ao lar. Ou seja, a nossa casa é também um lugar onde Deus quer habitar, onde Deus habita. Portanto, a nossa casa, o nosso lar, é sim um santuário de Deus, o segundo santuário. A Bíblia é clara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus quer edificar a sua casa e habitar em sua casa. Santuário significa lugar onde Deus habita. Amém? Então o segundo santuário é a nossa casa. Que maravilha isso! E qual é o terceiro santuário? O terceiro santuário nós vamos encontrar no Salmo 84. O Salmo 84, eu vou ler alguns versículos e vou dizendo qual versículo estarei lendo. Vamos começar do versículo 1 e o 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Número 3. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu, Rei meu. Amém. E agora eu chamo a sua atenção para o verso 4, que diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém? Então, a casa de Deus, a igreja, é chamado na Bíblia de tabernáculo, é chamado na Bíblia também de santuário. A igreja, a casa de Deus, o templo, onde nós nos reunimos para adorar o Criador dos céus e da terra. Esse é o terceiro santuário, tá bem? Você já entendeu? O primeiro santuário é o nosso corpo, o segundo santuário é a nossa casa, e o terceiro santuário é a igreja. São esses três santuários. Porque o santuário terrestre do tempo de Moisés não existe mais. O santuário celestial realmente existe, está no céu, onde Jesus vive intercedendo por nós. Mas aqui na terra, nós temos que atentar, prestar atenção em nosso corpo, em nossa casa e também na igreja. 3 santuários. A pergunta é a seguinte: o que Deus quer nos ensinar com esses 3 santuários? Qual é a mensagem de Deus para o nosso corpo, para a nossa casa e para a igreja? O que Deus deseja nos ensinar aí? Por quê? Porque Deus quer habitar em nós, em nosso lar e também na igreja. A pergunta que a gente faz é a seguinte: será que Deus realmente está habitando em nosso corpo? Será que o nosso corpo tem sido um lugar da habitação de Deus? Será que Deus mora em nossa casa? Ele habita o nosso lar? Sim ou não? Será que Deus está realmente
habitando nas igrejas? Ou será que as igrejas estão se tornando um ponto comercial? Ou quem sabe um salão de baile? Você sabe o que eu estou falando, né? Hoje em dia existem todas essas coisas. Uma vez Jesus aqui na terra foi ao templo, à igreja, e percebeu que os cambistas estavam ali na porta do templo transformando a casa de Deus em um covil de ladrões. Em um covil de ladrões, sim. Eu estava conversando com um rapaz que está aqui gravando o nosso programa, e eu disse a ele que nós temos que tomar todos os cuidados com esse negócio de comércio. Por quê? Porque as coisas de Deus não são de brincadeira. Se alguém pensa que as coisas de Deus são brincadeiras e pode se fazer ou se transformar num comércio, está redondamente enganado e vai perder a salvação, hein? Vai perder a salvação. Tem que tomar cuidado com isso. Então, meu amigo, nós queremos, durante esse programa, no terceiro bloco, nós queremos saber e analisar na Bíblia como funciona esse negócio do corpo como santuário de Deus, da minha casa como lugar onde Deus quer habitar, e da igreja, o tabernáculo onde Deus também habita, onde Deus quer habitar. Eu convido você agora a fazer o seguinte: pega o telefone, liga para um amigo e diz assim: liga aí na Novo Tempo, o pastor Luiz no Arena vai falar sobre os 3 santuários, e já diz quais são. E na volta do intervalo nós vamos analisar na Bíblia esses 3 santuários. Um abraço, até já.